para a questão, então, senhores, discursiva. Qual é o limite, aliás, qual o limite a liberdade contratual encontra no direito vigente? Qual a relação com a frase "a liberdade escraviza e a lei liberta"? Bom, meus amigos, como vocês podem observar, a nossa aula está super atualizada porque essa questão foi extraída do dia 13/7, né, de uma das provas que foram realizadas, a prova oral, né, do Ministério Público de Minas Gerais. Então, qual é o limite à liberdade contratual encontrada no direito vigente? Nós vimos que a liberdade de contratar não é absoluta, né? A gente viu que existe, no tocante aos contratos de uma maneira geral, não só nos empresariais, a gente sabe que a função social do contrato significa um limite à liberdade de contratar. A gente também tem a questão pertinente à lei imperativa e às normas de ordem pública. Todos esses fundamentos significam, portanto, então, limites à liberdade de contratar. Então, a princípio, todos somos capazes e temos ampla liberdade de celebrar contratos, não só para escolher qual é o contrato, não apenas para determinar também as suas cláusulas, mas simplesmente, de uma maneira genérica, a liberdade de decidir contratar. Mas a gente viu que a função social do contrato, as questões de ordem pública, a questão lei de natureza imperativa, essas, portanto, significariam limites à liberdade de contratar. A gente sabe que a projeção desse dirigismo contratual é muito mais forte, acentuado nos contratos de consumo e nos contratos envolvendo as relações de direito civil. Nos contratos empresariais, a gente não tem um dirigismo contratual acentuado, prevalece, a princípio, a liberdade, a autonomia privada. A gente sabe, portanto, que a própria lei da liberdade econômica estabelece uma presunção em que nós temos ali uma simetria nessas partes contratantes e, especialmente em se tratando de contrato empresarial, as partes, como são todas elas empresários, então a gente não tem a vulnerabilidade que seria inerente, por exemplo, a uma relação civil ou uma relação consumerista. Por isso que a eficácia, né, a eficácia interna da função social do contrato, ela não seria aplicada da mesma forma nos contratos empresariais para permitir a sua revisão ou para, por exemplo, admitir o adimplemento substancial. A gente aplica a função social na sua eficácia externa, que é a questão de natureza coletiva, né, difusa, e que represente, portanto, uma função aqui social nesse aspecto, né, aspecto coletivo. E a relação com a frase "a liberdade escraviza e a lei liberta" é muito simples de ser compreendida. Quando você tem uma plena liberdade, a gente sempre pode estar diante de um cenário em que os fracos serão escravizados pelos fortes. Então, é por isso que a lei liberta. Se na relação de consumo nós não tivéssemos, por exemplo, regras que fossem determinadas pelo Estado, dirigismo contratual mais acentuado, inclusive por suas agências reguladoras, estipulando, portanto, cláusulas padronizadas que devem ser seguidas em proteção aos direitos dos consumidores, nós teríamos uma verdadeira escravidão. A liberdade significaria a escravidão. Eles usam também essa expressão nos contratos de trabalho. Se fosse uma ampla liberdade, nós teríamos, evidentemente, o poderio econômico, né, daquele empresário, escravizando, portanto, aqueles seus empregados, enfim, porque eles não teriam proteções que são necessárias e oriundas da lei trabalhista, né, que garantem esses direitos mínimos dos empregados.
Então, a ideia é essa. Se você tiver uma maximização da liberdade, né, nós teríamos um efeito contrário, um efeito perverso, que seria a possibilidade de nós termos a escravidão, né? O domínio do forte sobre o fraco, do rico sobre o pobre, né? O poderio econômico desses grandes grupos empresariais iria preponderar em detrimento dos direitos de trabalhadores ou das outras partes que são mais fragilizadas e que necessitam contratar com eles. Então, é por isso que a lei liberta nesse aspecto, né? Tenta ali equilibrar esse jogo, protegendo a parte que é hipossuficiente, que é vulnerável. Tá certo? Então, meus amigos, terminamos então mais uma aula e a gente se vê então no nosso próximo encontro. Grande abraço, bons estudos